Capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la-á a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim queimarão para ti, e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor! Pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes, e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havíeis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções. A saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra.
E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas.